muitas maneiras de procurar resolver um problema. 3 diferentes pessoas terão 3 diferentes soluções. Mas se não for a solução de Deus, não trará resultados permanentes. Eu achava que eu sabia como educar meus filhos. E eu achava que, porque simplesmente eu era um crente, Deus havia de me ajudar. Mas eu nunca havia lido o que é que Deus tem a dizer na sua palavra sobre como criar os filhos. E quando a minha filha tinha 4 anos de idade, ela disse: eu simplesmente odeio a escola dominical. E assim, de repente, eu descobri que eu estava perdendo minha filha. Eu já por dentro sentia que eu estava perdendo minha esposa. Por isso é tão importante que vejamos o nosso problema do ponto de vista de Deus, em todos os aspectos da nossa vida. Muitas pessoas não têm ideia de quanto a palavra de Deus tem a falar sobre como devemos viver a nossa vida financeira. Só no livro de Provérbios há 105 versículos que falam a respeito de como devemos lidar com as nossas finanças. Eu tinha muitas dívidas e eu não sabia como lidar com o meu dinheiro. E eu continuava esperando que Deus resolvesse meus problemas. Mas Deus não vai resolver meus problemas até que eu obedeça a sua palavra. Então estaremos focalizando esses vários aspectos da vida, procurando ver então como Deus quer que nós os resolvamos do seu ponto de vista. Em Colossenses 1, 9 e 13... cartas às igrejas novas, nós lemos, então, Colossenses 1, 9 a 13, é a tradução de Phillips que está aqui, e que nós vamos ler, é a página 8 da introdução. Pedimos ainda a Deus para que vejais as coisas, por assim dizer, do seu ponto de vista, através de uma grande percepção e compreensão de espírito. Rogamos também para que na vossa vida exterior, que é visível aos homens, possais dar crédito ao nome do Mestre, e para que lhe deis alegria ao coração, produzindo frutos verdadeiramente cristãos, com um conhecimento de Deus cada vez mais profundo. Durante esta vida nova, oramos para que sejais fortalecidos pelos infinitos recursos de Deus, para poderdes suportar corajosamente toda a espécie de provação pela qual tendes de passar. E mesmo no meio das maiores tribulações e angústias, podereis dar graças a Deus pelo privilégio de serdes do número daqueles que vivem na luz. E o segundo objetivo do nosso seminário é nos ensinar como construir um casamento bem-sucedido. O cônjuge bem-sucedido é aquele que olha a vida do ponto de vista do outro cônjuge, enquanto procura intensificar a unidade do casamento do ponto de vista de Deus. Eu não sabia como olhar a vida do ponto de vista da minha esposa. Eu não achava que as ideias dela eram muito boas. Eu pedia a ela opinião sobre alguma coisa, e eu então, ela simplesmente dizia: eu não sei, eu simplesmente acho que não devemos fazer. E eu então pensava comigo mesmo: essa é uma resposta tola, mas a verdade é que eu só tive coragem de dizer isso 1 ou 2 vezes. Isso foi no começo da nossa vida conjugal. Depois disso eu só me limitava a pensar isso. Eu sabia que eu pensava assim a respeito disso. E isso então criava uma barreira entre nós. Uma coisa que eu simplesmente não compreendia é que a intuição da mulher é muito mais profunda do que a lógica do homem. Agora eu quero que as senhoras escrevam isso do jeito que eu disse. Eu disse muitas vezes. E o nosso terceiro alvo é nos tornarmos pais bem-sucedidos. Os pais sucedidos são aqueles que olham a vida do ponto de vista do filho. A nossa vida é composta de 3 partes. Temos o espírito, e uma alma e um corpo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz aí Paulo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e toda a alma, e todo o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, então, opera em 3 aspectos, 3 fases diferentes. Há certas leis físicas que governam o universo. E se eu violo essa lei física, há uma consequência correspondente. Se eu quebrar a lei da gravidade de um edifício de 20 andares, não importa se eu sou um professor de física ou uma criança de 4 anos, as consequências são idênticas. Não importa se eu sou crente ou não crente. Deus sempre opera em harmonia com as suas leis físicas. Há também leis mentais. Já ouviram com certeza de pessoas que tiveram um colapso mental.
O nosso sistema psicológico opera na base da lógica, da mesma maneira que o nosso corpo opera no setor dos nossos sentidos. E se nós violarmos certas leis psicológicas, haverá então certas consequências mentais em nossa vida. O nosso sistema psicológico é formado de mente, emoção e vontade. Eu tenho encontrado pessoas que dizem que elas sabem que têm amargura no seu coração, mas não sabem o que fazer. Elas sabem intelectualmente que tem o problema, mas não podem achar a solução. E a razão por que não podem resolver o seu problema em sua mente é que o seu problema é espiritual. A Escritura diz que um espírito ferido, quem pode suportar? Eu tive a oportunidade de ser procurado por uma senhora que teve 24 tratamentos de choque.